Eu sou Nayara Lana, nutricionista integrativa e terapeuta energética. Nutrindo Corpo e Alma está aqui para caminhar com você nessa jornada de cura, amor e consciência. Hoje, a gente vai mergulhar em uma perspectiva diferente. Vamos olhar para os ensinamentos de Jesus de Nazaré, mas sabe, não pelo viés da religião. A ideia aqui é enxergar tudo como um verdadeiro guia prático, um manual para criar a nossa própria realidade. Vamos juntos desvendar os segredos desse carpinteiro. Pois é, essa pergunta aqui é o que vai guiar toda a nossa conversa. A fonte que a gente está explorando hoje sugere que, muito além dos dogmas e das religiões, existe um sistema metafísico poderosíssimo, sabe? Um sistema que está só esperando para ser redescoberto e, o mais importante, ser colocado em prática no nosso dia a dia. E para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a relação entre Jesus e a manifestação. Depois, o poder da identidade. A fé como vibração. Aí a gente entra em como o foco molda a realidade, a maestria da não-reação e, por fim, o que significa ser a boa nova. Vamos lá? Então, começando pelo começo, a gente precisa entender que os famosos milagres talvez não fossem atos de mágica, sabe? A ideia aqui é que eles eram, na verdade, a consequência supernatural de um estado de consciência, um estado de alinhamento profundo com o universo. A essência do que ele ensinava era basicamente essa. Simples, né? Jesus vivia num estado de coerência tão grande, tão pleno, que a realidade externa acabava se moldando a ele. Ele tentou nos ensinar isso, mas, com o passar do tempo, a mensagem original foi se perdendo, foi sendo distorcida pelas instituições. E isso nos leva direto para a base de tudo, o fundamento, o poder da identidade de cada um. É esse princípio que basicamente define os limites do que a gente consegue ou não experimentar no mundo lá fora. Essa pergunta, ela é muito poderosa. É a mesma que Jesus fez para os seus discípulos e hoje ela é feita para a gente. Qual é a história que cada um conta sobre si mesmo? É uma história que limita ou é uma história que liberta? Olha só que interessante a diferença. Os discípulos estavam super preocupados com o que os outros pensavam, com a opinião alheia. Já Jesus, ele focava inteiramente na convicção que vinha de dentro. A verdadeira identidade não é o que dizem por aí, é aquilo que se acredita ser, lá no fundo. E essa frase aqui, ela é a chave de tudo. Presta atenção. Ele não disse, eu sou a luz e vocês devem me seguir. Não, ele disse que nós somos a luz, que somos feitos da mesma matéria criadora do universo. Isso significa que a nossa realidade externa sempre vai ser um reflexo da identidade que a gente assume por dentro. Bom, entendendo isso, a gente pode ir para o nosso terceiro conceito. Vamos dar um novo significado para a palavra fé. Não como uma esperança, uma coisa mental, mas como um estado de ser de verdade, uma vibração que a gente pode sentir. É isso. Para Jesus, fé era um estado vibracional. Era uma certeza interna que vem antes de qualquer prova no mundo físico. É sobre sentir a realidade do seu desejo como se já fosse verdade, antes mesmo de aparecer na sua frente. A ordem do universo é exatamente o contrário do que a maioria das pessoas aprendeu. Não é ver para crer, é crer para ver. A crença, ou seja, o nosso estado interno, é a causa de tudo. A manifestação lá no mundo físico é só o efeito, a consequência. O ponto mais crucial aqui é o tempo verbal. Acredite que já recebeu. No presente, não é uma esperança de que um dia vai receber lá no futuro. É a vibração de já ter agora. É essa frequência que o universo entende e responde. Ok, então se a fé é a vibração, como é que a gente sustenta essa vibração? A resposta é simples, com o nosso foco. É o foco que direciona a nossa energia e, por consequência, a nossa frequência vibracional. Essa citação que todo mundo conhece é muito mais do que uma frase bonita. É uma instrução metafísica, um manual de instruções. Ela nos ensina sobre o poder que a nossa atenção tem de moldar a nossa vida. Vamos traduzir essa metáfora para ficar bem claro. O tesouro é aquilo em que a gente coloca a nossa atenção, o nosso foco. E o coração, nesse contexto, é a nossa vibração, nosso estado emocional. Simples assim. Onde está o seu foco, está a sua energia. E aqui a gente tem exemplos bem práticos. Para manifestar saúde, o foco tem que estar na saúde e não ficar pensando na doença. Para ter prosperidade, não dá para focar nas contas a pagar, tem que focar na abundância. A frequência que a gente emite é sempre aquilo que mais ocupa a nossa mente, a nossa atenção. Agora, a gente chega num conceito um pouco mais avançado. É a capacidade de interagir com o mundo físico sem deixar que ele mande no nosso estado interno.
É a maestria da não reação. Isso aqui é fundamental entender. A realidade que a gente vê agora, com os nossos olhos, é só um eco de uma vibração antiga, do passado. Se a gente reage a essa realidade com medo, com raiva, com frustração, a gente só reforça essa vibração antiga e cria mais do mesmo. E é por isso que ele dizia isso. Essa frase não é sobre julgar pessoas, é sobre a estrutura do universo. Significa não olhar para a realidade física como se ela fosse a verdade final, definitiva. É sobre olhar além das aparências do agora e se manter firme naquele estado interno que se deseja criar. E olha que ferramenta prática e poderosa. Quando aparecer um obstáculo, tipo uma conta inesperada, em vez de entrar em pânico, a pergunta a se fazer é essa. A ação precisa partir do estado de quem já resolveu o problema, mantendo a vibração estável, elevada. Para a gente fechar, vamos amarrar todos esses pontos. Porque o objetivo final desses ensinamentos vai muito, mas muito além de só conseguir coisas materiais. O grande lance não é correr atrás de carros, casas ou dinheiro. A verdadeira busca é pelo alinhamento interno, por buscar primeiro o reino dos céus. Quando esse alinhamento acontece, todo o resto, as coisas, vem como consequência, como um subproduto natural. Essa declaração aqui é muito forte, né? A intenção dele nunca foi criar um monte de seguidores que o idolatrassem de longe. A intenção era despertar cada pessoa para o poder que já existe dentro dela. Era para que cada um de nós se tornasse a própria Boa Nova. E a gente termina com essa reflexão. A escolha não é só admirar o que ele ensinou, mas incorporar isso na vida. A questão que fica é, será que estamos prontos para aplicar esses princípios e viver a partir desse poder interior? Se você gostou desse vídeo, comente, curta e compartilhe para que mais pessoas iniciem sua jornada de cura e